Bruna, tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo jóia. Como estão as coisas? Tudo bem. Primeiro, desculpa por ontem, mas aí deu uma apertada. Obrigado, viu? Não, sem problema. Então, tá bom. Arigatou gozaimasu. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário de design de produto sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente está com a Bruna Thieme. Ela é designer de serviço e interação na Fior de Madrid, trabalha com projetos de produtos e serviços digitais, com experiência em desenvolvimento de software e consultoria de inovação, sempre pensando no design centrado nas pessoas para conseguir a melhor experiência de usuário. Gosta de aprender com as pessoas continuamente, sempre descobrindo um mundo totalmente novo. E o mais legal desse bate-papo que vocês vão acompanhar é finalmente entender essa grande diferença aí do designer que trabalha focado no UX, como se pensa esse design, como é que ele interage com as pessoas e como ele se relaciona. Então é bem bacana, a gente que vai discutindo aí que, afinal, qual é o designer que não faz uma experiência do usuário para projetar, mas existem diferenças muito sutis e importantes para a gente entender esse ramo do design que leva carinhosamente o nome de UX. Então, tudo bem? Obrigado por ter aceito aí. Eu já estou gravando aqui, porque eu já dei a besteira uma vez de não colocar gravar e esqueci. Depois eu corto isso. Bom, primeiro, obrigado. A Cláudia falou super bem de você, falou que vocês são amigas quando a gente fez. Eu estava comentando com ela comentou de você. Perguntei que área que você era, né? Da área de design de serviços, então, UX e tal. Eu achei bem legal a gente puxar um pouco para esse lado, uma pessoa que tem mais experiência ali, porque dentro do podcast a ideia é falar sobre várias áreas, vários setores, né? Para desenvolver as pessoas e também para fazer uma certa divulgação da profissão em si, tá? Então, queria agradecer bastante essa oportunidade. E você está na Espanha, é isso? Sim, eu estou em Madrid. Está em Madrid? Eu estou vivendo aqui já vai fazer uns 3 anos já. Nossa, faz tempo já. Então foi... Vixe, eu na verdade nem tinha nada planejado, assim. Mas é aí que é bom. Então, porque, na verdade, eu queria fazer essa especialização, né, de design de serviço. E aí eu meio que estava buscando, assim, cursos, mestrado, né? E aí eu encontrei, tipo, um que era em Londres, né? Acho que era do Royal Art School. Royal Art School, E o outro foi o Politécnico de Milão. Tá. Isso. E aí, só que, não sei, né, tipo, porque o de Londres, tipo, era bastante bom, mas era super caro, e fora o custo de vida que leva... Londres é meio pesado, né? Pagar tudo, né? E aí, no fim das contas, eu acabei indo para Milão para fazer esse mestrado profissional. No Politécnico, e aí de lá eu comecei a trabalhar em serviço, e aí depois eu resolvi mudar, assim, mas aí eu meio que estava aplicando para vários lugares, tipo Berlim, Dublin também, Amsterdã, e aí saiu essa vaga também de Madrid, e como a Espanha também é bastante, não sei, eu gosto bastante da Espanha, sempre gostei. Não, E legal. aí, no fim, acabou que aí eu vim pra cá morar, assim, mudei total. Melhor dos mundos, né, cara? Você gosta da área, é por aí mesmo. Acho que tá certo. Nossa, legal. Legal. E você tinha feito faculdade de design e tal, é isso? Ou você é de outro setor, outra área? Porque tem muita gente que é de outra área, vai fazer uma especialização e você chegou a fazer faculdade em cima disso? Então, aí a minha formação é em design gráfico, né? Tá, eu estudei em Bauru, na Unesp. Tá na Unesp, tá. Que inclusive, eu tava vendo que você conhece bastante gente que eu conheço. Eu vi isso, a gente só não se cruzou, você até comentou, né? A gente só não se esbarrou por acaso, ou deve ter se esbarrado e nem, né?
Se tocado. Sim, sim. Mas de que ano que você é lá? Que ano que você fez? Vixe, eu entrei em 2007, foi. 2007, tá. Porque, na verdade, eu entrei em 2005 para fazer arquitetura na Aham, Unicamp. E aham. aí eu fiz 2 anos, Na e aí Pucamp, eu né? vi... não, na Na Unicamp. Unicamp mesmo. Ah, é verdade, abriu depois, é verdade. Sim, e aí... então, eu acho que a gente era o terceiro ou É, quarto acho que é isso. curso, assim. E aí eu fiz 1 ano, tava assim meio pensando, acho que não é isso que eu quero. Mas aí eu fiz o primeiro ano, aí 1 ano e meio, e aí depois eu decidi, falei, ah, não, quero mudar para design mesmo, né? Que é a área que eu gosto mais, assim, que eu curto mais. Aí eu terminei o segundo ano, só que aí eu, tipo, fiquei estudando arquitetura enquanto fazia, tipo, estudava por conta O própria, vestibular. para Foda. prestar vestibular outra vez, sabe? Pô, aí o Nesp não é fácil, cara, é um saco. O Unicamp já é um saco, né? Você é cabeção, então, pelo jeito. Não. No bom sentido, porra. No mau sentido. Como se E tivesse mau aí sentido. rolou, assim, tipo, passei na Unesp e aí mudei total. E aí foi interessante, assim, porque, claro, entrar na universidade outra vez Uhum. já era, tipo, um pouco mais velha que o pessoal, só que Uhum. também já tem as manhas, né? É. É E verdade. aí você sabe, tipo, sabe que aula é interessante, que aula, sabe, dá para pular uma. E foi legal porque, tipo, a arquitetura também me deu muita base de conhecimento técnico, assim, né? Uhum. De física, cálculo, estatística, essas coisas. E aí, quando eu entrei em design, era totalmente humanístico, né? É, E aí a gente é. já Até, teve... até demais da conta, às vezes. É, não tinha nenhuma aula de coisas exatas, né? É, no começo não E tem mesmo. aí, só que eu achei interessante, assim, porque como já tinha essa base, pelo menos a parte humanística também deu um push muito grande, né, de aprender, não sei, psicologia, Sim, sociologia, toda essa sim, parte, né? neurociência. É, É, isso é verdade. e Mas, aí a base de design mesmo foi bastante forte, assim, tanto em a parte de pensamento, digamos, e uhum, saber reflexionar, ser crítico e tudo mais. Eu uhum. achei que o curso da Unesp dá bastante isso, assim, sabe? Dá, é verdade. E aí Mas, depois eu fui especializar, porque aí eu comecei a trabalhar um pouco no mundo digital, né? Porque aí fazia, tipo, estágio, e aí entrei para... Não sei, sabe aquele como chama? Classmate? sei, Tipo, acho que eu sei o que é, sim, sim, sim. mini laptop para crianças, né? Sim, 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 que era da Google, né? Tinha uma época que era da Google e tal, é. Eu sei qual que é. Acho que foi evolucionando, né? Na É, época que eu foi. trabalhei com isso, era tipo Intel com Microsoft, eu acho. Eu sei qual que é. E aí eu comecei fazendo interface para esse Porra, mini que laptop. legal. Sério? E, Que e aí eu legal. comecei do micro total, assim, tipo, trabalhar fazendo os iconozinhos dos programas, sabe? Puta, que legal, cara. E como desenvolvia o programa de zero, Ah, a gente tinha que criar tudo, até, sei lá, o botãozinho de fechar a barra, como chama? A barra que você navega, assim, aham, tinha que aham. criar tudo, o sistema inteiro, né? Que E legal, aí tudo. Caramba. foi interessante, assim, porque a base era em Linux, e É aí isso que eu ia perguntar, tá? a interface visual tinha que fazer inteira. Puta, que legal, cara. Que experiência do cacete isso aí. Pô, é difícil pegar isso daí. Quantas vezes você pegou na sua vida? Acho que uma, né? Desse jeito. E o mais interessante, porque como era área de educação, assim, foi Aham. bastante, tipo, deu para aprender muita coisa, Foi assim, né? bastante educativo. É, total.
E aí eles usavam, tipo, umas bases de dados que são sempre públicas, né? De conhecimento domínio bastante público, né? legal, Domínio público assim. do open source. Isso, exato. Só que aí, a partir daí, eu fui meio que, não sei, eu entrei aí no mundo de tecnologia, digamos, e aí eu fui cada vez aprofundando mais, né? Então, a partir daí que eu fui vendo, tocando coisas de UX, entendendo um pouco como funcionam os sistemas de software e tal. E aí, logo depois que eu formei, já entrei para trabalhar com consultoria de software. E aí trabalhava como designer, só que aí eu era a única designer com uns 20 desenvolvedores. Assim. Com os 20 engenheiros de software. Você fazia o front-end e 20 fazendo back-end. Né? E aí também foi, nossa, na época foi bastante desafiante, assim, porque para entender a linguagem que eles falam e como eles pensam e entendem as coisas, foi bastante complicado, assim. Mas agora que, tipo, agora que eu entendo o mundo, assim, eu gosto bastante, assim, eu curto bastante, sabe? E dá para trocar muita figurinha aí de como criar as coisas, como definir processos e coisas assim, sabe? Puta, que legal, você é bem na veia, então, você faz assim, tipo, o design de superfície, a questão design cognitivo, né? Ergonomia cognitiva. Puta, que legal, cara. Sensacional. E aí, pouco a pouco, fui especializando em interação, né, em UX. Tá. E logo depois, eu resolvi fazer a especialização em design estratégico. Tá. Que aí esse já foi no IED, em São Paulo, né? E aí, depois disso que eu fiz esse do Politécnico. Então, foi, tipo, do micro, do pixel, do ícone, até o mais amplo, que é estratégia e serviço. Né? Puta, que legal, meu. E dentro desse... E quando você começou a trabalhar com ícone, você já sabia tudo que... Óbvio que não sabia tudo que sabe hoje, porque ícone tem um monte de relação. Você curtiu mexer com isso? Porque eu acho um universo legal pra caramba. Quando você tem que fazer a comunicação, pensando em pixel, mas pensando também em toda a relação que vai ter, né? De simbologia. Então, porque aí eu acho que a transição foi indo assim, pouco a pouco, né? Porque aí você vai vendo, tipo, não sei, primeiro pensa na parte visual, de como isso tem que ser e tal. E aí você entra mais no que é a parte de UX, como vão utilizar o serviço, a interface, né? Como vai utilizar a interface, como vai navegar, como vai de um ponto a outro. E aí vai ficando cada vez mais difícil de por que a interação, sabe? Por que a interação tem que ser assim e por que foi definido dessa forma, sabe? Sei. E aí vai entrando, né? Tipo, definição de negócio, processos já que existem, sabe? E aí, não sei, vai cada vez sendo mais complexo, assim. Sim. Isso eu acho mais louco. Mas aí eu acho, não sei, todas as fases são bastante interessantes, assim. Sim. E dessa coisa toda, o que mais te dá, você acha mais legal, te dá mais tesão de fazer dentro de toda essa área, quando a gente está falando dessa questão das interfaces, das comunicações, ou mesmo do posicionamento estratégico? Hoje eu acho que o que me dá mais, assim, tesão mesmo de fazer toda a parte de pesquisa, né? Porque, então, porque já pensando nesses projetos que são mais amplos, a gente chega a fazer toda uma pesquisa exploratória, né? Que é falar com usuários, falar com gente que é especialista. E aí também tem, por exemplo, entrevistas com pessoas que fazem outros tipos de coisa
mas que são análogas àquilo que você quer desenvolver, né? E aí tem alguns temas que são super interessantes, porque são temas que não toca no seu dia a dia, assim, sabe? Tipo? E aí, não sei, porque quando a gente fala de design de serviço ou estratégico, a gente pode trabalhar com qualquer área, né? Seja de, não sei, saúde, beleza, entretenimento, ou seguros, ou qualquer coisa, né? Só que eu, por exemplo, uma vez fiz um projeto que era de produtos de beleza. Para quem que foi? Esse foi para uma empresa que chama Imetec, mas é italiana. É tipo como se fosse a Philips, assim, né? Legal, legal. E aí a gente foi falar com usuários extremos, que era, te juro, era gente que, não sei, tem, sei lá, 10 tipos de escova de cabelo, ou tem 5 tipos de secador de cabelo. Caraca, ou, sabe, ou tipo, produtos de beleza tem mais de 100 tipos diferentes de produtos de beleza, coisa do tipo, sabe? E quando você vai falar com as pessoas e entra nesse mundo delas, não sei, eu acho muito interessante, porque elas contam um mundo que você não sabe que existe, sabe? E aí, geralmente, as pessoas estão muito abertas a falar, né? Como elas vivem as coisas, lidam. Isso qual é o legal. valor que tem para elas e como é o comportamento no dia a dia, assim, delas. Que às vezes você descobre que tem pessoas que têm um tipo de vida, um estilo de vida que é completamente distinto e que você nunca, jamais pensou que existiria, sabe? E é muito interessante. Tipo, que coisa curiosa, assim, sem dar nomes. Nossa, isso foi muito bizarro, como é que existe? Tipo, igual que curioso, pô. Tipo, ai, não sei, já teve vários casos, assim, mas, por exemplo, uma vez a gente, era um projeto que tinha a ver com alimentação saudável, por exemplo, e aí a gente falou com uma pessoa que ela é super a favor de alimentação crua, sabe? Que não cozinha nada, tal. Sim, e que eu já tinha ouvido falar e tudo mais, mas... Mas a gente tá falando de alimentação crua, não é nem sashimi, sushi. Não, carne, não. tipo, o quê? Eu chego até a isso. Não, é bizarro. Pô, mas só não tem sushi, sashimi, aí é outra coisa. Então, e aí... só que aí quando isso vai ao extremo de 100% só comer comida crua, é incrível, assim, sabe? Porque você acha que não tem... Não sei, hoje em dia talvez ainda tenha muito preconceito, assim, né? Que não tem muita opção, ou que vai gastar muito, ou que vai dedicar muito esforço e tal. E eu fiquei impressionada, assim, que a pessoa leva a vida bastante, sabe, super, super mega saudável e consegue encontrar várias opções e criar várias opções de alimentação crua, assim. Foi bastante impressionante, assim. Foi revelador. Porque também... E na época, digamos que eu não sou uma referência de pessoa que come bem, tipo, né? cheeseburger, é isso. E aí foi assim, caramba. A primeira palavra que aprendeu em inglês foi number one, né? Bem por aí. Total. Ai, ai. Mas é bem legal, assim, de ver. Porque, no fim, é a gente mesmo que faz as entrevistas e tudo mais, e acaba aprendendo muito, né? Sim. Essa imersão, né? Então, aí a cada projeto, você acaba aprendendo muito, muito, assim. E aí, por exemplo, eu fiz um que era de companhia elétrica, e aí tive que falar com todos os técnicos de energia, de manutenção. Todos os stakeholders, Todos, que é todo.
E aí aqueles que você achou que não ia falar nunca, né? Muito legal, tipo o cara da Sabesp, não, como que é? Eletropaulo. Eletropaulo, Agora é Enel, mas é esse cara. Enel. Que até, tipo, a gente chegou aí nessa, como chama? Planta térmica? Termoelétrica, né? Termoelétrica. Isso, termoelétrica. Eu já tô perdendo meu português. Relaxa. Isso, termoelétrica, central de controle, e aí você vê um universo assim que, tipo, gente, como eles podem controlar tanta coisa e ter tanto conhecimento que você não sabia nem que existia, sabe? O que eu acho mais louco disso aí também é quando você olha a escala. Fala, meu, como assim, né? Tipo, é tudo muito surreal de grande, né? Muito louco como a escala muda também, né? Você, como um olhar de arquiteto num certo ponto, deve também achar muito louco isso. Sim. Nossa, e aí também, por exemplo, se vê a diferença, tipo, porque essa empresa de energia tá tanto em Portugal quanto no Brasil, né? Que empresa que é? Vê... Que empresa que é? Isso eu não sei se eu posso falar, hein? Acho que é tá. confidencial. Então não fala, não tem problema. Não, que se puder, quando uma das ideias, né, do podcast, a gente, o que puder falar, fala, o que não puder, não tem problema, para as pessoas irem pesquisar, entendeu? Uma coisa que está acontecendo muito no podcast é incentivar as pessoas a entender as diversas áreas e setores, de repente, muita gente que se aprofunda em lugares que nem, sabe, imaginava que existia. Mas desculpa, pode continuar, não precisa falar o nome da energia. Ai. Não, sim, mas é interessante porque agora eu já consegui trabalhar em diversos setores, assim, e quando muda de um setor a outro, é completamente outro projeto. Outro universo, assim, outra coisa. Outro universo. E dentro disso, dentro desse projeto que você está fazendo, você acabou comentando o que você foi fazer, assim, especificamente? Uma nova layoutação de instrumentação? Ou qual que era o principal core? Assim, qual que foi o ponto de partida? Você fala, puta, preciso pesquisar mais a fundo, pegar todos os stakeholders. É que depende bastante dos projetos que entram, né? Mas esse aí da energia elétrica aí que você estava comentando. Esses já são, tipo, projetos já são maiores, que por exemplo, projetos de transformação digital, né? E aí, porque esses tipos de projetos já parte desde, sei lá, o CEO que decide transformar toda a empresa, né? Fazer um avanço, assim. E aí, é porque esse cliente em específico, eles já tinham um nível de madurez muito, muito grande, né? Maturidade. Maturidade. Fica tranquila. Relaxa. Sim, já tinham um nível de maturidade grande, assim. Então, já sabiam o que eles queriam, né? Então, eles pediram para a gente trabalhar nessa parte de transformação digital. O que seria essa transformação digital dentro de uma grande corporação? O que é isso? É mudar a layoutação, mudar a comunicação de comunicação de softwares? O que seria isso? A teoria é, digamos, conseguir transformar a empresa, tudo que é processo, ferramentas, métodos de trabalho, o mais digital possível. Tá. E aí, isso entra uma avaliação tanto de a parte de recursos humanos, por exemplo, de como são processos internos, que ferramentas usam, como faz toda a parte de recrutamento, por exemplo, até a parte operativa. Então, aí, por exemplo, esse como era de energia, tinha que ver essa parte de controle, manutenção. Até para as pessoas entenderem que, assim, quando você trabalha com uma empresa nesse porte, tem duas coisas, né? Você não são todos os funcionários que são da empresa, na verdade, você tem vários colaboradores que são os clientes internos, né, que a gente chama.
Então, como organizar tudo isso, né? É por aí essa que é a complexidade. Não é só uma empresa que você tem a contagem de funcionários. Às vezes entra para uma obra, sai para outra, entra fornecedor, sai, os parceiros, né? Isso tudo é hiper complexo de ajeitar, né? É por aí, sim, né? Sim. Porque a ideia é conseguir levantar quais são todos os problemas, digamos, e todas as oportunidades que tem de melhoria, né? Só que aí pensando em todos os níveis de empresa. Desde como são todos os processos operativos da empresa, pensando na cadeia completa, assim, sabe? Desde que, não sei, resolve fazer o produto que vende até quando chega no cliente final. Então, por exemplo, se pensa em uma empresa que tem lojas ou distribuidoras, por exemplo, né? Como funcionam as lojas, como atendem os clientes, como funciona a parte de suporte a cliente, como funciona a fábrica, a distribuição, tudo. É tipo insano, cara. quase que uma consultoria tradicional, só que a diferença é que a gente não está pensando só em dinheiro, né? Digamos, a gente está pensando em como melhorar a vida das pessoas e trazer ferramentas para que, de forma digital, para que melhore processos de trabalho. Cara, para você mapear um negócio desse é o que é anos, né? Quanto tempo para mapear uma porcaria dessa? É bastante trabalho. Puta, é tempo pra caramba, meu. Como é que você entrega isso? Você vai entregar com questão de relatório, semestral, umas coisas assim? Então, porque aí geralmente a gente tem algumas metodologias que essa parte da pesquisa é bastante importante, assim, porque conseguir realmente falar com as pessoas que estão no dia a dia, né? Que no fim das contas são as pessoas que realmente entendem por que as coisas não funcionam como de uma forma melhor, né? Então a gente Confrontar, né? fala... Que eu acho que é uma coisa que, quando acontece esse projeto, desculpa te cortar, mas quando acontece esse projeto é foda quando você também tem que confrontar, né? Uma pessoa falando sobre um problema, você olha a outra falando sobre outro problema, na hora que você conecta, fala, cara, mas é mais simples porque essa acha que tal pessoa faz tal coisa e não faz, a outra acha que faz tal coisa e não faz, e é tão simples, vamos fazer as duas conversarem? Exato, né? exato. Isso é muito louco, cara, eu acho muito legal. E geralmente é a parte mais difícil nas empresas, assim. O ser humano, né? Porque a gente fala que, na verdade, é como se fosse um mega elefante, só que uma pessoa é responsável, tipo, por uma pata, outro pelo rabo, outro pela barriga, sabe? E a pessoa que é responsável por essa parte, tipo, ela vê o rabo e fala, isso é uma corda. Só que, tipo, ela vê uma corda, ela não sabe que é o elefante, sabe? Então, tipo, você também não pode julgar e falar que ela tá errada, porque ela não tá errada, sabe? Sim, aí é que tá o ponto, Que daí Exato. entra o processo de empatia e de alteridade, né? Exato. E aí, o que a gente faz é conseguir ter essa visão macro, que é entender, um fala que é uma corda, outro fala que é uma parede, outro fala que é não sei o quê, mas quando você tem essa visão super macro, você entende que, na verdade, a imagem é outra. É que a pessoa só está vendo um pedaço dessa imagem, sabe? Uma coisa que a gente tá... É legal isso daí, né? Aquela história de qual o ponto de vista que você tem. Você vê muito de perto, você não enxerga o elefante, né? Você vai aproximando ou não. Agora, uma coisa que é curiosa, que a gente está falando muito sobre a questão questão contemporânea do universo aí na questão das conexões, relações interpessoais e tal. Você que já tem um tempo aí que está vivendo justamente esse turbilhão dessa mudança, você acha que as pessoas que, não as empresas, as pessoas que estão trabalhando nas empresas, que fazem parte, na verdade, desse organismo, elas estão conseguindo trabalhar de maneira mais colaborativa mesmo, ou ainda está aquela coisa de escudo anal, já fiz minha parte, o resto que se vira, porque isso atrapalha bastante, às vezes, no processo, né? Então, não sei, a gente fala que tem esses níveis de maturidade, só que, não sei, eu acho que agora com a situação da pandemia, as empresas estão sendo forçadas a mudar, sabe?
porque uns anos atrás falava-se muito disso, de tem que mudar, acabar com essa resistência à mudança, né? Uhum. E agora tem que mudar sim ou sim, sabe? É a regra do jogo, muda ou muda. Exato, e acho que todo mundo, independente de aonde esteja, está sofrendo, está vivendo isso, né? Então, se nota muito também nas empresas, porque elas precisam e têm que transformar os processos de uma forma digital, porque senão não vai sobreviver, sabe? Eu vi isso acontecer muito nas universidades, algumas que eu dou aula, que tipo, teve que correr numa velocidade que eu olhava assim e falava, meu, tava tudo lá, né? E ninguém fazia. Mas é interessante você falar isso, porque eu costumo olhar a pandemia com esse olhar mais, eu não sei se ingênuo não, mas eu gosto de ver o copo mais cheio, né? Meio cheio e não meio vazio. De várias transformações que tiveram e entendimentos que tiveram, que na verdade estão ajudando a evoluir esse tipo de estágio. Você acha, então, que, de uma certa forma, a pandemia, dentro desse olhar mais macro de macroempresas, você está falando que, de repente, a pandemia ela ajudou muitas pessoas a olharem para o outro, a conseguirem realmente entender a importância do sistema, assim? Eu acho que, por uma de uma empresa, parte... né? Sistema de uma empresa. Não estou Uhum. falando sistema político, galera, pelo amor de Deus. Assim, por uma parte, eu acho que já melhorou bastante coisa, só que ainda tem muito a melhorar, sabe? Sempre, né? Senão a gente perde o emprego também. Exato. Mas, por exemplo, exemplos simples, hein? Porque Claro. agora, quando você está em uma reunião que está todo mundo conectado, sim ou sim, as pessoas têm que parar para escutar o que uma pessoa está falando, sabe? E não tem mais isso de conversa paralela, sabe? São essas reuniões horríveis que, tipo, um fala aqui, outro fala aqui, ninguém escuta nada. Sim. E as pessoas simplesmente estão sendo forçadas a prestar atenção, né? A focar. A estar aí e escutar, né? Claro que sempre tem um outro que, pô, tá aí mudo, não sabe se tá aí ou não. Eu sou direto com os alunos, que eles sempre estão com a câmera desligada, para eles não sei se estão fazendo assim, ou assim para mim, né? Então, tipo, me fala alguma coisa, caralho. É foda, mas... E é engraçado que também esse negócio de reunião acabou também pegando muito mais tempo, né? Isso eu já senti, eu tenho home office há anos, né? Acho que vai fazer 11 anos que eu já trabalho em home office, né? Eu já tenho esse sistema. E eu tenho empresa mesmo, eu tenho meu sócio, a gente trabalha em home office mesmo como sistema mesmo. E aí uma coisa que eu percebi em reunião, é que as pessoas, uma coisa que aconteceu lá no começo, eu acho que foi uma mudança, não sei o quanto deu de impacto para você aí na sua análise ou não, que as pessoas elas começaram a trabalhar home office, começaram a fazer esse trabalho remoto, né? Melhor chamar de remoto, e aí elas ficavam perdendo mais tempo depois se justificando que tinham feito, porque não tinha ninguém ali do lado para ver. E daí eu via muita gente, eu conversava, eu falava, galera, não precisa, vocês acham que precisa avisar realmente? Porque na minha empresa eu não preciso disso, não preciso que me avisem. Mas nas faculdades eu senti bastante, porque um monte de professor, um monte de colega, os caras avisando os coordenadores do que tinham feito. Falei, cara, sério que a gente vai ter que ficar fazendo relatório para avisar o coordenador que a gente deu aula? Ah, não, aqui pediu. Eu falei, meu, desculpa, cara, na boa, então melhora o sistema, grava a aula, pelo amor de Deus. Aí entrou até, foi na época que deu o boom do Zoom, inclusive, no semestre atrasado, né, no começo do ano passado. Foi quando deu o boom, que daí ele gravou direito, tal, não sei o que lá. Mas, putz, isso você acha que deu uma atrapalhada, deu uma entendida melhor na cabeça das pessoas, para entender toda essa relação, porque agora a gente está trabalhando, assim, com uma coisa muito legal, que está mais fácil de explicar o que é o serviço intangível, né? Quando você fala, eu estou no computador, beleza, só que a gente está trabalhando de uma maneira intangível, uma questão de serviços, que é essa questão que ele trabalha. Você acha que ficou mais fácil explicar para as pessoas isso? Ou ainda tem uma resistência? Como é que, pela sua percepção do olhar de UX que você tem? Eu acho que
tá um pouco mais fácil, assim, de entender, né? Porque, por exemplo, pessoas que não tinham tanto contato com ferramentas digitais, assim, agora um pouco são obrigadas, né? A participar e tá aí no dia a dia, né? Uhum. Então, por esse lado, a parte de, como fala, adesão é muito mais rápida, né, digamos. E também uma coisa que melhorou bastante é porque agora parece que, como todo mundo está no mesmo nível, digamos, de câmera, sabe, ou de mundo, digamos, tem um contato mais próximo, assim, sabe? Porque antes, por exemplo, você fala de hierarquia de empresa, o chefe Mor lá, o Super Bowser, é o que está na planta, no último piso, né? Último andar. E é uma pessoa intangível, né? Sim, inalcançável. intocável, né? Que Sim, legal, sim. isso é verdade, é verdade. E agora não, agora é uma pessoa a mais que está conectada ali, sabe? Então, por exemplo, os CEOs que foram mais, assim, digamos, inteligentes, também abriram espaço dentro da própria empresa para poder falar com qualquer funcionário, qualquer empregado, que interessante sabe? isso daí, é verdade, é verdade. E é uma coisa, assim, que está mudando bastante, assim, porque também, não sei, por exemplo, falar por chat ou enviar uma mensagem, sabe? É muito mais acessível do Sim. que ter toda a formalidade de, não sei, subir no último andar e tá aí de terno e gravata, sabe? Então, também essa barreira, eu acho que diminuiu bastante, assim. Eu falei que todo mundo virou apresentador de jornal, sabe? Tipo, terno por cima e por baixo um short, porque tá quente, sabe? O negócio assim. É Eu vi até que verdade. teu fundo, ele é falso, né? Não sei qual que é teu fundo verdadeiro. Que eu vi os chroma key aí. Mas é legal isso daí. Uma coisa que eu ia te perguntar, você que estuda bastante sobre isso, tal, o que é UX para você? Uhum. O que é esse UX? Todo mundo fala. Porque assim, eu vou colocar aí uma introdução, né? Eu sempre fiquei me questionando quando surgiu essa terminologia, né? Tipo, quando que o design não fez o UX? Será que o design que não faz o UX é design? Porque, então, afinal, o que é o UX? O UX não é pensar no outro para o outro, entender toda essa lógica? Ou o que é o UX? Qual que seria a relação mesmo? Uhum. Então, porque sempre teve essa discussão, né, se você é não sei, designer visual ou designer de produto, também, você também está pensando na experiência do usuário no fim das contas, né? Porque, claro, você vai pensar como o usuário vai tocar esse produto, vai usar esse produto, como a parte visual impacta o usuário, né? Só que, não sei, porque acho que você também já, de antes, também já conhece que sempre, principalmente no Brasil, a gente sempre teve esse conflito dos termos, né? É bem idiota isso. Acho bem besteira. Tipo, eu, quando entrei, o curso de design gráfico chamava desenho industrial. Isso, o meu também. E aí depois que eles mudaram para design gráfico, né? Design gráfico ainda fazia especialização, né? O gráfico, o produto, eu fiz como produto, mas eu tinha trabalhado toda a minha jornada da faculdade, trabalhei como estagiário sempre em empresas gráficas, o que me ajudou muito, né? Que ajudou também, inclusive, até aquele preconceito lá atrás, de falar, quem faz produto faz gráfico, quem faz gráfico não faz produto. É uma puta de uma mentira, uma besteira. Hoje, nas universidades, que eu acabei gostando de dar aula e também fui dar aula, além de ter empresa, né? Então, uma coisa que a gente está brigando bastante assim, esquece essa coisa de design gráfico, design de produto, design digital, foda-se. Design é fazer projeto, pensar para o outro, entender estratégia. Eu até brinco que design é a profissão que você descobre onde vai dar merda e corrige a merda que vai dar, sabe? Você é especialista nisso, vai dar merda aqui, deixa eu corrigir, sabe? Agora,
para você, em relação ao UX, o que você percebe que é o grande diferencial que você percebe na veia, assim? Uhum. E aí, essa parte toda que hoje em dia fala muito de UX, tem a ver com a parte de design de interação pura e dura, digamos, né? Porque pensar em todas as interações que o usuário vai ter com a interface, como vai utilizar plataformas, sistemas, e também pensando nessa parte de serviço, né? Como vai interagir com, não sei, um totem digital ou qualquer tipo de, digamos, touch point que tenha um serviço, né? Então, a parte de UX que eu falo que é mais pura, assim, digamos, é toda essa parte de interação, né? E justamente eu digo que eu sou designer de interação. Eu tento evitar um pouco o UX, mas já na carreira já tive como cargo mesmo, tipo UX. Né? Mas, tipo, no fim são nomenclaturas, né? São nomes e como o pessoal está acostumado, assim, digamos. Que nem hair design, cake design, né? Acabou virando termo e tipo, é porque eu fico preocupado com esse negócio do UX, porque eu sei que tem todo um estudo desses touch points, né? Quando vocês falam, e eu entendo quando a gente conversa, fala, não, o UX é na verdade isso, só que eu tenho a discussão justamente nesse ponto. O UX, você fala, pô, peraí, mas eu também não estudo touch points na hora que eu estou desenvolvendo o produto, ou melhor, o mais importante para uma empresa não é você entender as necessidades e achar soluções, não importa se for produto, serviço, não importa se for do que realmente eu desenvolver um produto. Então, onde eu não tenho essa relação de UX, de interação, né? Essa que é a brincadeira. Mas aí tem justamente essa discussão que é ficar focado demais na terminologia. Não, mas o UX nasceu por causa disso daqui. Não, eu entendi. A questão não é essa. A questão é que eu acho que, igual Design Thinking, que virou uma metodologia, na verdade não é uma metodologia, é uma forma de pensar, que daí o Tim Brown foi lá e colocou, eu acho que tem um pouco desses preconceitos que podem atrapalhar o próprio pensamento das nossas estratégias, né? Quantas vezes você já teve barreira por causa disso? Quando realmente você queria dar um toque para alguma coisa de produto, alguma coisa que teoricamente não tinha a ver, mas você viu que era importante e falou, olha, senão não rola, né? Tipo, eu não estou trabalhando só com o rabinho do elefante, eu entendo o elefante todo, né? Sim, sim. Não, e até porque as próprias empresas, os próprios clientes às vezes têm o conceito das palavras de forma errada, digamos, né? E aí a gente também sempre tenta, como eu falo, evangelizar, sabe? Um pouco, porque também quando o pessoal solta, tipo isso, né? Agora já faz uns anos que design thinking está meio de moda. E aí agora já está começando design circular, daqui a pouco todo mundo falando design circular. Como se nunca tivesse sido. Todo mundo quer saber, não, quero fazer design thinking. E a polêmica é a mesma, porque todo designer, quando lê pela primeira vez, fala, mas eu faço design thinking, sabe? Exato. Sim, porque a base de design é a mesma. Pensar no usuário, pensar em como vai levantar problemas, como vai, sabe, estabelecer entender as relações, o contexto e tudo mais. Só que o que vejo a diferença é nessa questão da própria metodologia, né? Porque também da forma de pensar e como você trabalha essa metodologia para chegar num resultado, né? E aí eu já acho que já é mais didático, digamos, porque tem um processo mais ou menos definido e que você vai descobrir diferentes coisas, mas a metodologia em si tem seu processo, né? E quando a gente fala da base de design, tem os processos, mas você pode criar o processo que você quiser, entendeu? Aí já é mais diferente, assim, digamos. Né? Eu vejo que isso ele foi importante. Eu entendo as críticas, né? Até brinco também, junto com igual você fala. Isso é uma coisa que é importante, que
pelo menos agora as empresas estão conseguindo entender um pouco mais, porque acabou acontecendo um processo para explicar como é que funciona o pensamento, e o próprio design acabou também se colocando de uma maneira mais fácil, né? Porque ficava muito naquela coisa, tem a ideia aí. Não, tem todo um processo que nem para a gente era claro. Porque eu sei, a gente, quando olhou o Design Thinking a primeira vez, falou, pô, mas eu faço isso, mas, pô, que bacana, alguém pegou e deu nome aos bois, deu nome às etapas, esse nome ajuda um pouco, por exemplo, hoje em dia, da época que eu comecei a trabalhar, a primeira empresa que eu tive foi lá em 2000, lá no Design, né? Eu fiquei até 2009. E eu lembro que da época que a gente começou a trabalhar e hoje em dia, é muito mais fácil hoje, não só pelo entendimento, mas por terem criado a metodologia, fica mais fácil falar, olha, cara, a gente está em tal etapa, em tal caixinha, tudo bem? Vai ter um momento, até para virar para o cara e falar assim, pô, mas você está voltando para trás, porque aqui tinha resolvido. Eu falei, não tinha, aqui a gente tinha visto, lembra que tinha esse problema, isso daqui? Então, a gente não volta para trás, a gente está pegando esse problema e resolvendo. Você tem a impressão que está voltando para trás porque a gente voltou a redesenhar, mas é porque a gente viu uma problemática. Eu estou achando que está ficando mais fácil dos clientes entenderem a relevância, entenderem o valor, entenderem onde tem proposição mesmo, né? Exato. E também esse valor de como você mede e consegue realmente vender design, valorar, exatamente. Não só como desenho final, mas como todo o processo, né? Interessante. E conseguir medir também conseguir medir impacto, medir... Exato, resultado, que é o que os caras querem ver ali num certo ponto. Isso é legal, isso é bem legal. Em relação ao próprio design de interação que você faz, você mexe, você trabalha, além dessa pesquisa, você falou sobre a pesquisa das pessoas, em relação à ferramentação, em relação à produção de alguma coisa, não ferramentação, mas produção. O que você acha legal quando você está produzindo? O back-end, é o front-end? O que você olha assim e te dá... Fala, puta, isso aqui é legal mexer, assim, é visceral mexer nessa... Porque eu como levo um pouco essa parte de serviço estratégica, estratégia, e logo a parte de interação, que aí já é definir mesmo como serão os sistemas e trabalhar sobre wireframes e coisas assim. Perfeito. Na verdade, o que eu gosto é quando você consegue ver o resultado daquilo que você tinha planejado ou que você descobriu que era o problema, né? Porque no início pode ser que você tenha descoberto, beleza, o problema é esse, mas não tem nenhuma ideia de como solucionar como isso. Solucionar. Exato. E quando você vê feito, digamos, que ainda que, beleza, não tem o visual final, mas você já consegue ver de forma concreta como solucionar aquele problema inicial, quando eu falo, nossa, tipo, fechou, sabe? Tipo, maravilhoso. Então você se apaixonou mesmo pelo estratégico na questão de tipo entender o sistema e ver esse sistema pronto, né? Ou ver que ele tem uma lógica, né? Essa montagem lógica, né? Exato. E também, por exemplo, quando tem algum desafio que é de lógica pura, sabe? E como você consegue transformar essa coisa tão, não sei, abstrata em algo real, sabe? Por exemplo, uma vez a gente estava trabalhando em uma aplicação de corrida, e aí os treinadores estavam explicando para a gente como eles têm todo um processo de melhoria de performance dos treinadores, dos atletas. Dos atletas, exato. Só que tem toda uma lógica por trás de como criar esses treinos e como vai variando no tempo, sabe? Só que aí quando eles explicaram a lógica e toda a filosofia que eles têm, a gente ficou tipo,
Nossa, Fudeu. como é que a gente vai transformar isso, sabe? Como é que você transforma isso num sistema e em uma interface, sabe? Mas no fim a gente conseguiu, através dos treinos e de gráficos que vai medindo a performance e tem tipo a curva ideal que você pode chegar e aonde você tá. Aí a gente conseguiu tipo fazer isso real, assim, sabe? Legal, legal. E aí foi bastante interessante, assim, porque até na hora de trabalhar com os desenvolvedores para saber quais cálculos tinha que fazer, porque, digamos, você pode fazer o tracking de velocidade, ritmo, altura de, sabe, subida, descida e tal. E aí como você transforma esses dados para entender que eles estão de acordo com a lógica da filosofia dos treinadores. É foda pra caralho, velho. Depois que eles vão falar, é tão simples, mas até resolver é uma bosta, cara, tá ligado? Exato. É legal pra caralho. É umas coisas que, às vezes, pode ser pequena, sim, só que, tipo, às vezes explode a cabeça, sabe? Porque sim, você fala, meu, o que eu faço, sabe? Só que aí, no fim, tipo, todo mundo dando ideia e discutindo e tal, uma hora chega, né? Sim. Mas é bastante interessante, assim, eu gosto bastante. Uma coisa que eu ia te perguntar, você que está na Espanha já há 3 anos, tal. Tem, aliás, um amigo meu que faz é um colega, virou parceirão nosso agora do podcast, que é o Leonardo Romeu, que trabalha na Teca, né, da Espanha aí. E ele faz os podcasts em espanhol, inclusive. Lá tem uns em espanhol, né? Lança de terça em terça. E ele até estava conversando que eu ia falar com você. Falou, como é que mora aí na Espanha, tal, não sei o que lá. Ele falou, quer que eu entreviste? Eu falei, cara, sei lá, deixa eu entrevistar em português. Depois, se você quiser entrevistar em espanhol, você entrevista, fica de boa. Né? Querendo umas correspondentes. Porque eu até fiquei pensando, nossa, já por causa desse negócio de confinamento e pandemia e tal, eu já faz bastante tempo que eu não falo português assim, muito tempo. E aí eu falei, bicho, eu soltar umas palavras bizarras. Não, fica tranquilo, não tá bizarro. Como quando ele falou, ele teve que aprender, né, vários, né, que não é só um idioma, são 5, 6 idiomas, né? Tem o catalão, tem o espanhol, tem o castelhano, é tudo diferente, cara. Né? E o mais difícil são essas palavras que são muito parecidas, mas tem outro significado. Falsos cognatos. Exato. Nossa. É uma merda. Não, fica tranquila. Agora, quando você viu aqui as coisas do Brasil e as coisas daí, aí não é uma questão, pode até falar uma questão do trabalho, tal, o que você acha dessas relações, mas percepção dos usuários, que você viu grandes diferenças importantes nesse teu estudo entre essa cultura europeia a mais espanhol que você trabalha em relação a, por exemplo, no Brasil. Você viu percepções diferentes, como você trabalha muito com essa questão do UX, do entendimento da pessoa. Você percebe algumas mudanças de mindset muito diferentes que corroboram ou que até ou prejudicam algum pensamento estratégico? Como é que foi essa? Como é que é isso? Não sei, eu vi assim que, por exemplo, né, a empresa que eu tô agora, a gente é bastante diversa no sentido de ter gente de diferentes partes do mundo. Então, tem, não sei, por exemplo, pessoas irlandesas ou coreanas ou, não sei, americanas, por exemplo, que vêm de diferentes partes do mundo, tem um background de cultura muito, muito diferente. E no fim, é verdade que quando a gente tem discussões, eu vejo que realmente influencia muito em formas diferentes de pensar, sabe? Porque eu acho que o próprio background da pessoa, do que ela vivenciou e de como é a própria cultura e regras dos países ou coisas assim, que às vezes tem coisas que você nunca parou para pensar, sabe?
E, por exemplo, uma coisa que eu senti bastante, por exemplo, vivendo esse tempo na Itália e aqui na Espanha, é que a gente tem um mindset um pouco diferente para algumas coisas, sabe? Tá. Por exemplo, brasileiro, assim, claro, eu não quero generalizar, né? Não, fica tranquilo. Mas a gente, no geral, é bastante direto, digamos, direto assim. Você quer contar alguma coisa ou quer falar um tema, você já vai direto no que você precisa, Nossa, sabe? curioso. E aí, geralmente, que não que seja bom ou mal, mas tipo, vai direto ao ponto, né? E muitas vezes eu vejo que às vezes eu falo uma coisa e aí as pessoas perguntam como que, tipo, sabe, não tenho contexto nenhum do que você está falando e eu preciso entender do que você está falando primeiro para entender sua pergunta, entendeu? Entendi. E eu acho que a gente, como fala muito entre linhas, digamos, a gente, entre brasileiros, se entende muito, assim, porque você já saca que a pessoa está pensando em um tema, nesse contexto, e já sabe do que vai a pergunta, né? Tá, tem que ser mais literal no outro sentido, assim, né? Por aí. E aí, por exemplo, os italianos já são o oposto, porque eles sempre vão contar o contexto primeiro, por mais que você já saiba. Por isso que sabe que a gente fala que italiano fala muito. Fala só amarrar a mão, né? Só amarrar a mão que para de falar. Só que tipo interessante porque na verdade não é que eles falam, não, eles falam muito, mas tipo geralmente é porque eles sempre vão dar um contexto primeiro para falar, não, eu tô vendo isso e tal, e aí que opções eu tenho. E depois ele vai falar, eu acho que eu podia ir para essa opção, mas eu queria ver o que você acha, sabe? E tipo, realmente uma forma distinta, como diferente de pensar, sabe? Sei. Interessante. E, por exemplo, os espanhóis no começo, para mim, pareciam, tipo, super rude. Sim. Porque já vai ali na ferida, sabe? Tipo, já fala isso aqui, tal e tal. E aí eu lembro que no começo era como, nossa senhora, a galera aqui é mais bruta que, sabe? Só que por isso que agora o eu me pessoal acha, acostumei já. por isso que o pessoal acha que o espanhol é grosso e na verdade não é, cara, né? Por causa Exato. disso, vai direto ao ponto, direto ao que nem britânico, né? Exato. Só que quando também você já entende que as pessoas são assim, eu agora acho bom, sabe? Porque não tem como fala, churumela. Não tem ladainha, sabe? O pessoal fala e tem que falar o que tem que falar, sabe? É engraçado isso, cara. Porque eu costumo dizer que reunião mesmo a gente resolve em 15 minutos, né? O resto é bate-papo, porque, putz, cara, foda. Eu lembro que a última vez essa que eu fui pro Brasil, que eu cheguei no aeroporto e aí eu falei para um moço assim, que hora sai o próximo ônibus, né? Eu falei alguma coisa assim. E aí ele me respondeu, primeiro, bom dia. E aí eu falei, nossa, tô perdendo minha brasilidade num ponto, sabe? Que eu até me senti mal, assim, ai, desculpa, bom dia. Mas que horas são? Não sei. Porra! Né? Você fica puto, né? Não, é engraçado isso. Tem essa coisa do direto e tal, é engraçado. Enquanto isso, que assim, de certa forma, pelo menos pelo meu ponto de vista, você vai dizer o seu. Eu acho mais interessante, quando a gente está fazendo pesquisa, mais interessante essa pessoa que fala mais, você pega umas nuances, né? Quando a gente vai fazer uma pesquisa qualitativa, vai entender essas nuances, né? O cara vai falando e tal, mais do que o diretamente, que fica mais escondido. Você acha isso também? O que você sente? Depende. A gente tenta fazer. Tem algumas estratégias, assim, de quando vai falar com as pessoas. Porque sempre tem, né? Uns que são mais tímidos, outros que também. Gente que não para de falar. Exato.
E aí você quer perguntar outras coisas e a pessoa já perde o foco totalmente, assim, sabe? E tem que falar, vamos voltar nesse tema aqui, sabe? Mas não sei, poucas vezes assim, eu acho que foi uma vez ou outra só que geralmente quando as pessoas falam pouquíssimo é porque tem que avaliar se realmente o perfil que você pegou tem a ver com o que você queria investigar. Legal isso que você sabe? está falando. Uhum. Porque geralmente se a pessoa fala um pouco é porque ela não está muito dentro do tema, assim. Seu stakeholder, né? Do cara que realmente você precisa tirar alguma Exato, coisa. exato. Interessante isso. E daí avalia isso e já retira ou coloca, né? Só uma coisa que eu ia contar que foi curiosa, eu quero saber se isso acontece constantemente no teu universo. A gente foi fazer um levantamento aí de dados para a Sonic. Eles queriam entender o público-alvo e falar, queria entender se é classe A, classe B, classe C. A gente já chegou para eles e falou, não existe essa de classe, tá? Se você partir dessa premissa, você tem um problema, porque eles queriam introduzir um refrigerador de 11 mil reais aqui no Brasil. Refrigerador top de linha, que a Panasonic lá no Japão é forte pra caramba em eletrodoméstico também. Tal. Aqui no Brasil, que, aliás, em linha branca, né? Aqui no Brasil que a gente está mais acostumado com linha marrom, vai. Aí a gente começou a pesquisar, e uma coisa que apareceu e a gente mostrou para eles, talvez o refrigerador não seja só para esse público, só por classe A. Não vai pelo valor. E daí nessa levantamento apareceu um negócio muito louco. E daí viram que tinham dois públicos que poderiam comprar o produto. A gente foi investigar, que a gente pegou uma equipezinha também para levantar os dados e tal. Então, foram umas pessoas investigar, a gente estava em 16, a gente estava comandando 16 pessoas foram entrevistar, eu fui entrevistar umas 2, 3. Primeiro a gente alinhou que eles tinham escolhido uns caras nada a ver. Daí a gente alinhou, até aí tudo bem. Mas apareceu uma resposta que foi, quem compraria o produto era virtualmente da classe A e da classe C. A classe B nem pensaria em comprar. Né? Que interessante. E a gente foi investigar o porquê, aí tinha algumas relações. Uma delas era que a mulher da classe C trabalhava para a da classe A. E a mulher da classe A tinha aquele refrigerador. E a mulher da classe C percebeu que aquele refrigerador mantinha o alimento muito melhor do que qualquer refrigerador. E daí a gente foi perguntar para ela, falava, eu fiz prestação para comprar o meu refrigerador de, sei lá, 8 pau, alguma coisa assim. Interessante. Daí a gente viu uma outra relação que era o que a classe B está disposta a financiar um carro de 60 mil, 80 mil, eles estão dispostos a financiar uma geladeira de 11 mil. E a gente chegou... Porque vê o valor, né? Exato. E a gente chegou até numa casa que era legal. A cozinha da mulher, acho que devia valer uns 50 mil reais. E era de comunidade, sabe? Classe C de comunidade. Porque ela tinha um puta do refrigerador, um micro-ondas, tipo, top, todos os alimentos. Tudo bem, ela também trabalhava cozinhando fora, mas ela descobriu que precisava fazer isso. Então, o que a gente percebeu nessas relevâncias é a fluidez da relação do objeto mesmo, da relação de tipo, o servir, o guardar, o coisa era muito mais impactante, até chegar no nível de as mulheres que tinham condições, ali, estavam dessas duas específicas que a gente viu, né? Elas tinham condições de comprar, elas não entendiam tudo que o refrigerador podia fazer, e as empregadas delas, era empregada mesmo, as empregadas delas, é que eu não quero colocar de jeito pejorativo, né? E as empregadas dela manjavam muito mais o refrigerador. Então tinha essas duas proposições de valores que foram legais. Isso você vê constantemente acontecendo nos seus projetos, você fala, cara, são targets assim, tem um do meio que a gente tinha certeza que não foi, tipo, foram pessoas totalmente distintas, assim. A gente também tenta trabalhar nessa linha que a gente chama de mindset, né? O mindset. Porque, exato, porque aí o mindset não afeta isso que você fala de segmentar por classe, né? É uma bosta. Porque não significa que você ganhe mais ou menos, você vai pensar da mesma maneira. Exato. Né? E é bastante interessante mesmo, e ver quão aprofundado vão as pessoas nisso, né? Porque às vezes pode ser que, não sei, compra só por status, ou compra porque viu e achou interessante, ou tem gente que, não sei, realmente lê o manual e vai todas as páginas, sabe? Que, tipo, você pega os altamente pragmáticos e os outros altamente emocionais, né? Você pega esses dois. Aliás, a iPhone é um belo exemplo dessa porra, né? Queira ou não queira, cara.
A Apple conseguiu fazer isso, né, filha da puta? Não, tá certa ela, tá incrível. Bruna, TM, né? Sobrenome. Uhum. Isso. Não, TM é segundo nome, É como segundo nome nome. japonês. É verdade, Uhum. é nome japonês. É verdade. É o quê? Significa o quê? Como era? Semente da sabedoria. Semente da sabedoria. Isso. É isso aí. Sabe o kanji dela, sabe? Você sabe escrever direitinho? Vixe, sei mais ou menos. No fim, agora eu falo mais espanhol que japonês. Né? Queria te agradecer aí pela participação, foi muito legal conhecer você. Não, obrigada a você, que eu também nunca é a primeira vez que eu gravo assim, nunca tinha participado de um podcast nem nada. E foi muito legal, assim, e realmente porque eu lembro que com a Cláudia você falou, a gente quer mais fazer uma conversa de bar e tal. Sim. E é o que eu mais gosto, né? Tipo, gente, vamos discutir no bar que é o melhor, sabe? Tiemi, domo arigatou gozaimashita. Valeu mesmo. Foi um prazerzaço. Obrigada a você.